Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. Obrigado por você já estar aqui comigo nessa noite. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de uma maneira poderosa. Já vai se inscrevendo, deixando aquele seu like, se inscrevendo no canal GDA Guerreiros da Aliança e compartilhando essa live para que a tua família e os teus amigos sejam impactados através da palavra de Deus. E não esquece de comentar, porque o seu comentário é muito importante, juntamente com a sua inscrição no canal, para que o YouTube venha a sugerir cada vez mais esse vídeo, para que pessoas possam ser impactadas através da palavra de Deus. E não se esqueça, faça a tua contribuição e nos ajude a manter essa obra e manter a palavra chegando cada vez mais longe por meio dessa ação, dessa adoração. Aqui do lado está o QR Code para você fazer a tua contribuição e na descrição do vídeo o Pix para você estar nos abençoando. A palavra hoje está lá em João capítulo 12, verso 24, e o tema dessa noite é galhos secos. Amém? Em verdade vos asseguro, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Amém? Glória a Deus. Aqui no Evangelho de João, Jesus está se preparando para a Páscoa, e ele tinha saído de Betânia para Jerusalém. E ele saiu de Betânia por quê? Porque ele havia ressuscitado Lázaro, e ele tinha jantado com Maria, com Marta, estava à mesa, e os religiosos ficaram tão furiosos com essa atitude, que planejaram matar Lázaro novamente. Lázaro já tinha morrido, mas planejaram matá-lo, e não suportavam a ideia de Jesus estar ali. Por quê? Porque por mais que eles faziam, por mais que eles falavam mal, lutavam contra, as pessoas eram curadas, as pessoas eram impactadas pela palavra de Deus, e maior multidão ia se aglomerando, ia se juntando. E Jesus ele está falando justamente sobre isso, sobre o seu chamado para os seus discípulos e para os demais, aqui no verso 24, que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto, ou seja, uma semente que vai produzir muito fruto. Aleluia. Agora, por que o tema galho seco? Você já viu um galho seco? Tenho certeza que já. Um galho ou na árvore ou caído pelo chão. Nós temos algumas estações no ano. Existem países que têm só 2 estações, né, que o pessoal fala. Mas nós aqui no país tropical, nós temos 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. E quando nós estamos na primavera, nós temos ali o florescer das árvores, das plantas, o jardim fica todo bonito, todo colorido. Então, aí tem o verão, e quando chega no outono, aquelas folhas caem. Fica até uma cor bonita antes, né? Ela fica meio amarelada e vermelhada, mas tem um porquê disso, sabia? Se você não sabe, quando entra no outono, a natureza ela é inteligente. Então as árvores elas se preparam, juntamente com as folhas, e as folhas elas param de produzir clorofila, que é na verdade a captação do gás carbônico, que
vai gerar nela carboidratos para ela manter a energia. Então ela para com isso, por quê? Porque entrou o outono. É uma época de frio. A árvore precisa de mais calor. A árvore precisa estar mais aquecida. Então as folhas falam assim: olha, vamos parar de produzir. E por conta disso, começa a produzir um hormônio que é um ácido abscíssico, que ela vai deteriorando aquelas folhas. Por isso a folha vai ficando com coloração amarelada, avermelhada, até chegar na base, na haste dela, e é onde ela se rompe e cai. Agora, quem sustenta essas folhas? E aonde essas folhas estão fixadas? Essas folhas, elas estão fixadas no galho. Mas quem sustenta essas folhas é a árvore. E sabe o que as folhas decidem fazer? Olha, vamos parar de fazer atividade, vamos parar de produzir aqui, para manter a árvore aquecida. Então quando você vê um galho no chão, uma folha no chão, parece que meio que insignificante, não é isso? Por quê? Porque ela não está conectada de uma forma direta na árvore. Mas é aí que você se engana. Porque não é porque ela não está conectada na árvore que ela não está ligada nela. Corremos o risco de estar ligados nela e não estarmos conectados à árvore. Entende o que eu estou dizendo? O fato de estar junto não significa estar conectado. Por quê? Porque o que vai determinar se de fato eu estou conectado é a produção do fruto. Por isso Jesus está dizendo que é necessário uma semente cair e produzir muito fruto. Como que algo vai morrer e produzir muito fruto? Aí que está. Porque ele está dizendo que o fruto está relacionado com a essência da onde ele saiu e de quem ele é. Entende o que eu estou dizendo? O fruto, então, ele está relacionado com isso. E o que é o fruto? Nós temos as plantas, chamada de angiosperma. E o fruto nada mais é do que um ovário amadurecido. Assim também, os óvulos com as suas sementes. Então, na verdade, o fruto, ele protege essa semente. Ele protege a essência de quem a criou, ou de quem o criou. E esse fruto pode se tornar uma fruta, como não? Porque toda fruta ela é um fruto, mas nem todo fruto é uma fruta. Subentende-se que a fruta ela é comestível, ela é adocicada. Agora, um fruto não necessariamente. Então o fruto ele protege as suas sementes, ele guarda a essência, ainda que ele caia, porque mesmo caindo ele serve de alimento, mesmo caindo ele serve de sustentação. Entende? Então isso é muito importante. E aí quando nós vemos então um galho seco, e nós nos deparamos com aquilo, nós pensamos, vamos ajuntar e jogar no lixo, porque não tem utilidade. Mas de repente você começa a analisar a criação em volta daquilo, você começa a prestar atenção em volta do que está acontecendo, e você começa a se deparar com o agir de Deus. Você começa a se deparar com o que Deus está fazendo. Porque se nós paramos
para julgar segundo a nossa ótica, vamos sempre achar que aquilo que está no chão não tem valor. Vamos sempre achar que aquilo que está no chão seco não tem validade. Entende? Mas quando você analisa aquilo que está em volta, a criação, e você vê aqueles galhos caídos, aqueles galhos secos, você vê de repente alguns pássaros pegando aqueles galhos e levando até o topo de uma árvore para fazer um ninho. Você pode juntar uns gravetos para queimar e fazer uma fogueira. Então você começa a perceber que aquilo que para você não tinha utilidade, a criação usa. Por quê? Porque Deus está tentando nos chamar a atenção e nos ensinar por meio da criação a sua presença e a utilização dos recursos naturais que Deus estabeleceu para nós. Senão nós vamos passar por essa existência e não vamos entender o propósito escondido dentro da criação de Deus. Podemos ver algo no chão que aparentemente não tem valor, não tem utilidade. Quantas vezes nós já ficamos no chão? Quantas vezes nós nos vimos no chão? Quantas vezes as pessoas nos colocam no chão? Mas Deus nessa noite está dizendo para mim e para você: ainda que você esteja caído, a minha criação vê utilidade. Ainda que você esteja no chão, para mim você tem utilidade. Agora, há uma diferença de você estar caído e de você estar deitado. Tudo que Deus quer é que, se você chegar no tempo de maturação da árvore e de repente vir a tocar o solo, que você esteja deitado e não caído. Por quê? Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, quando ele está dizendo que o grão vai dar muitos frutos, ele está dizendo que ele veio para cumprir o propósito do Pai, e ele está conectado à essência desse propósito. Ele está conectado à essência daquele que o gerou, e ele está mantendo essa essência até o momento oportuno de chegar a hora, e ele vir então a espalhar essas sementes para que os frutos comecem então a se multiplicar e reproduzir. Entende? Então, quando nós vamos lá em Marcos capítulo 11, como nós mencionamos agora há pouco, Jesus estava saindo de Betânia, e aqui Marcos ele vai relatar isso de uma maneira mais ponderada, de acordo com o trajeto que Jesus percorre de Betânia até Jerusalém. A palavra vai dizer lá no verso 12, que no momento que ele sai de Betânia, ele sente fome. E avistando uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era época de figos. Então a repreendeu: nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando proferiu isso. E aí depois ele chega em Jerusalém, ele expulsa os cambistas, aqueles homens que estavam comercializando a fé. E aí posteriormente, no verso 20, e caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro,
recordando-se do ocorrido, informou Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. É lógico que esse contexto ele tem uma conotação muito ampla em relação à religiosidade e à aparência. Mas dentro do contexto que nós estamos falando, sobre aquilo que João está nos ensinando, a aplicação aqui para isso é que Jesus estava dizendo que ele veio de uma raiz e de uma árvore que não estava contaminada só por aquilo que mostrava, mas ele carregava a essência da onde ele vinha. Por isso ele sabia reconhecer no seu exterior quem só estava de pé, mas não estava levantado pelo Criador. Jesus estava dizendo, em outras palavras: eu não estou de pé porque eu quero, eu estou de pé porque alguém me levantou para estar aqui. Sabe aquelas vezes que você acorda sem vontade de trabalhar, sem força de fazer as coisas que você precisa, aquela hora que você não tem vontade nem de orar? Eu posso te dizer, vontade você não vai ter mesmo. Por quê? Porque isso pertence à sua alma, à sua carne. Só que aí dentro de você tem uma voz clamando para que você fique de pé, porque alguém te levantou. Para que você fique de pé, porque alguém te colocou e disse: vá. A questão não era não ter frutos. A questão é que a essência daquela árvore estava corrompida. Não era uma raiz genuína. Por quê? Porque pode até ser que aquela árvore dê muitos frutos. A palavra vai dizer, mas ele amaldiçoou porque não havia nelas frutos. Só que quando seca o quê? Até as raízes. Então o problema está onde? Está na base, está no fundamento. A questão não é dar fruto ou não dar fruto. A questão é de onde que você veio, o primeiro passo. Primeiro passo para estar conectado. A partir do momento que você tem o fundamento embasado em princípios morais e éticos, segundo a palavra e a constituição do reino, o que vai nascer de você vai edificar vidas e não vai matar. Porque sabia que tem frutos que você come que podem ser venenosos? E aí? Sabia que tem flor que você come, é comestível, tem flor que é venenosa? Então a questão onde que é? Aonde que está? Está nas raízes. E quando fala raiz, não fala só de algo que sustenta aquela árvore, mas fala de uma essência que está no oculto e que o homem não está enxergando. Então, se nós olharmos por um outro parâmetro e compararmos com aquilo que nós estamos dizendo, nós temos raiz de amargura, nós temos raiz de mágoa, não é isso? Você vê pessoas que levaram a vida toda carregando aquela culpa, carregando aquela dor, e elas ainda não são curadas, não foram libertas. E ela fala: eu estou ganhando alma para Jesus, eu estou ganhando frutos, porque frutos são almas. Sim, mas a primeira alma que precisa ser frutificada é você, aonde as suas raízes emocionais precisam ser curadas, tratadas. Então existe uma diferença entre o corte e a poda, porque o corte te paralisa, a poda te faz avançar. Agora, só quem entende de poda é quem trabalha no meio do campo, é o agricultor. Então não tem como eu andar com Jesus e querer conhecer a presença, eu não estou disposto
a passar pela poda, e eu não entendo o processo da estação pela qual eu estou entrando. Porque a partir do momento que nós passamos para uma outra estação, nós temos que compreender que processos vão acontecer e que vai fazer com que as folhas caem e que eu fique seco. Só que você está seco, não é porque você não está frutificando, você está seco porque você está gerando calor para o centro da essência. Ou seja, você está aquecendo para que quando chegar o inverno, você tenha força suficiente para lutar, para guerrear e se manter de pé. E quando todo mundo falar, você parou, e aí quando virar a estação para a primavera, é quando vai nascer e frutificar. Só que durante esse tempo ninguém está vendo. Durante esse tempo ninguém vai enxergar. Só quem vai ser capaz de olhar para você e dizer, apesar de você estar seco hoje, eu sei que você vai dar muito fruto, é só quem te conhece. É só quem de fato quer te podar para fazer você evoluir. Então nem sempre aquilo que está seco não está frutificando. Porque Jesus olhou para uma árvore que não estava seca, mas foi amaldiçoada. Então eu preciso ter esse entendimento. Eu preciso ter esse entendimento porque isso vai me levar a um novo nível de compreensão. Olha o que Jesus vai dizer lá em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Aqui ele já está mostrando quem cuida do campo. Ele está mostrando quem cuida da árvore. Ele está mostrando quem cuida dos frutos. Então vai ter um momento que você precisa gerar, mas tem um momento que você vai ter que aguardar, esperar, para proteger a tua essência. Verso 2: todo ramo que, estando em mim e não dá fruto, ele retira. Lembra que eu falei o que era sobre fruto? E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Então ele está dizendo que o que nos traz a poda, para então nós de fato frutificarmos, e frutificar, como disse lá no início da pregação, é estar conectado, é a palavra. Sem a palavra você não vai conseguir podar. Você vai começar a cortar e achar que está evoluindo. A poda é diferente do corte. Eu não entendo muito sobre isso. Eu peço até desculpa aqui se eu falei algum termo errado para os biólogos que são mais entendidos do assunto, mas eu sei que para aqueles que conhecem uma planta, uma árvore, se você corta de um jeito, você mata. Se você corta de outro jeito, você poda. É mais ou menos isso. Por quê? Porque tem energia sendo trocada, tem sentimento sendo trocado, tem a maneira que você toca, a forma como você faz. A árvore sente. É como uma mãe carregando seu filho no ventre. A forma como ela está emocionalmente afeta o que ela está gerando. Porque tem frutas, vamos colocar frutas, tá? Porque tem frutas que você vê que nascem sadias e outras nascem podres. Verso 4: permanecei em mim e eu permanecer em vós.
Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Então, quando você lê isso, o que vem à menção em nossa compreensão e intelecto é que estar ligado à videira é estar junto, mas estar ligado não é isso. Eu posso estar distante e estar ligado, e eu posso estar junto e estar desligado. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. E talvez você fale assim, mas como que um galho que está seco, ele vai dar fruto, sendo que ele não está ligado mais na árvore? De fato, ele não vai florescer como você espera, mas o fruto da qual Jesus está ensinando não é o que sai do galho, mas é o que o galho faz com a essência que ele recebeu da árvore. Então, se um passarinho pega aquele galho e faz ninho, ele porque talvez se ele tivesse conectado na árvore e florescendo, e florescendo, e florescendo, e nascendo flor, mas ninguém liga, nenhum passarinho pousa. Por quê? Porque toda vez que vai pousar, ela fala assim: sai daqui, eu sou linda demais para você pousar em mim, eu sou bela demais para você querer me usar. Para esse tipo, ainda que esteja ligado na árvore, Jesus está dizendo: você não deu fruto. Verso 5: eu sou a videira, vós os ramos. Você entende que nós somos uma estrutura para sermos utilizados pelo agricultor? Para estarmos conectados à árvore, fundamentados na raiz, prontos para ser podado por aquele que cuida do jardim? Um dia Maria Madalena acessa o sepulcro, e quando ela olha para trás, ela acha que é o jardineiro. E de fato era o jardineiro, porque é aquele que sempre cuidou do jardim. Só que diante daquela situação, ela se viu seca. Como poderei agora, diante da morte, eu, humana, falha, o que eu era lá atrás, agora sem uma direção, porque o meu Jesus era a minha direção, como eu poderei agora trilhar o caminho, se o caminho foi embora? E de repente ela olha dentro do sepulcro, ele enxerga um anjo na cabeceira e outro na ponta, dizendo: mulher, por que você está procurando aqui, entre os mortos, aquele que vive? Os anjos estavam dizendo para ela o seguinte: o teu Senhor, ele foi levantado pelo agricultor desse jardim que você acabou de entrar. E o agricultor desse jardim, você ainda não conhece. Você conhece o filho dele. Mas um dia você vai conhecê-lo. Quando você olhar para ele como olha para o agricultor. Em outras palavras, os anjos estavam dizendo isso. Que de repente Maria Madalena olha para trás e ela vê um homem.
Ela disse: Senhor, o Senhor é o jardineiro, trabalha aqui. Por acaso você viu aonde colocaram o meu Senhor? Quantas coisas aquela mulher viu? Quantas coisas aquela mulher presenciou? Ela estava o tempo todo, estava junto. Ela era um ramo que estava junto, mas não estava conectada. Ela foi resgatada. Ela foi resgatada. Ela estava junto, mas ela ainda não estava conectada, pronta para dar fruto, porque ela estava seca. E quando você está seco, você acha que você não tem utilidade. Jesus olha para ela e fala assim: Maria. E ela abre o olho. Quando ela abre os olhos e ela chama ele de Raboni, que é o grau mais alto que tem de mestre. Ou seja, ela o chama de um jeito onde ela coloca ele acima de tudo aquilo que ela já conheceu, que ela experimentou, que ela viveu. Mas por que ela conseguiu ver só na hora que ele chamou ela pelo nome? Porque quando Jesus chama ela pelo nome, ele não estava chamando só Maria, ele estava trazendo a essência de quem ela era para aquele jardim, para enraizá-la no fundamento da ressurreição. E no momento que ele enraiza o fundamento na ressurreição, porque até então ela conhecia o caminho e a verdade, agora ela estava conhecendo a vida. Quando ela se depara com a vida, e ela enxerga Jesus num corpo glorificado, ela enxerga o Pai. Eu fico imaginando os anjos nessa hora dando risada. Um olhando para o outro falou assim: agora ela viu. Mas das outras vezes Jesus não chamou ela pelo nome? Chamou. E por que os olhos dela não se abriram? Porque ela não estava seca para absorver a voz. Chega o momento da minha vida e da sua, que se de fato você quer esse Jesus, você vai ter que secar, para que quando não houver mais nada, então você possa florescer. Porque enquanto você estiver florescendo, ainda que você esteja junto, você corre o risco de não estar conectado. Mas no momento que você seca, e que você chegou em um nível de desprezo e rejeição, é a hora que você está pronto para ser utilizado. Ninguém te quer, então sobra para ele só. Porque na mão dele, tudo aquilo que é desvalorizado para o mundo tem utilidade. Tudo aquilo que é rejeitado, por isso ele diz: todo aquele que é rejeitado por amor do meu nome, todo aquele que é perseguido, todo aquele que é açoitado, todo aquele que é difamado por amor de mim e permanece até o fim, receberá a coroa da vida. Ou seja, a vida, ela vem depois que você seca e está pronto para ser utilizado por ele. Por isso que quando ele fala, o que abriu não foram-se os olhos, foram os ouvidos. Porque ela só queria ter mais um momento de poder ouvir a voz do mestre. Sendo que ela ouviu durante 3 anos. Sendo que ela ouviu durante 3 anos, mas nunca parou para escutar. Porque ouvir é um ato mecânico, escutar é um desejo. Quando ela se viu em uma posição
de mediocridade, aonde não restava mais para ela recursos. E ela disse: não tem mais como eu florescer sem ele. Verso 6: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Mas espera aí, você está falando que precisa ser seco? Você tem que entender o que eu estou falando do mundo espiritual. Porque aquilo que pode parecer seco para você, para Deus não é. Entende que o reino não vê como eu e você vê. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e os seus caminhos não são os nossos caminhos. Então esses ramos são juntados e lançados ao fogo e queimado, ou seja, aquele que não dá fruto, não serve. Porque seco para Deus não é um galho seco, sem folha. Para Deus um galho seco é sem fruto. E fruto não é fruto segundo a biologia que eu expliquei no começo. O fruto para Deus é a edificação da alma. Verso 7: se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Então lembra, o que traz a poda? É a palavra. Agora ele está dizendo: sabe como é que você permanece em mim? Por meio da palavra. Por que hoje você vê e você tem tantos evangelhos, tantas pregações, tantas pregações, trazendo sempre o homem para o centro, fazendo sempre analogias para a edificação do homem, usando de dons, cada vez mais profecias, mais revelações, e as igrejas estão cheias, porque essas pessoas, elas não querem ser podadas. Jesus está dizendo: se as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que desejar, e vos será concedido. Mas eu tenho um pedido, não tem acontecido. O que me falta? Estar conectado. Quanto mais conectado eu tiver, quanto mais junto eu tiver, mais próximo do entendimento eu vou estar. Hoje eu falava com um rapaz que era um rapaz que não era cristão, e simplesmente tomei uma lição. E eu saí desse lugar pensando: Deus, era o Senhor falando através dele. Eu conheço a palavra e ele não. Aonde está o problema? Por que eu não consegui enxergar como ele enxergou? Eu não consigo ver como ele viu. Por que naquele momento eu pensei de uma forma e ele pensou como o Senhor, sendo que eu conheço mais a palavra? E Deus me disse: a questão não é conhecer a palavra. É o quão conectado você está comigo. Porque quanto mais conectado você está, mais você vai pensar como ele. E naquele momento, aquele rapaz estava mais conectado que eu, mesmo não conhecendo a palavra. Você percebe que estar junto não significa estar conectado? Por que eu estou dando o meu exemplo? Porque essa palavra é para mim em primeiro lugar.
Às vezes eu ministro alguma palavra, alguém fala assim, contei tal coisa para ele, ele foi lá e falou. Em outras palavras, começou a dar indireta. Não. Esse culto não é para você. Esse culto é para ele. Agora, se algo que eu estou te falando, você tomou para si, é porque você está precisando disso. Esse culto é para ele. E depois que esse culto é para ele, o primeiro a ser ministrado sou eu. Então eu estou falando de mim. Agora, se tudo aquilo que eu falo você acha que é para você, então porque você precisa. Você vai ter que ter a humildade de falar, poxa, eu estou precisando disso. Agora não pense que eu vou direcionar um culto só para você, porque você não é a pessoa mais importante desse ambiente, e não vai ser. A pessoa mais importante desse ambiente é Jesus. No verso 8, o que glorifica o meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente os meus discípulos. Aí tem líder que usa desse texto para falar assim, vocês têm que dar fruto, vamos ganhar alma. A palavra diz o que adianta você ganhar o mundo todo e perder a tua salvação. Mas uma alma vale mais do que o mundo inteiro, não vale? Vale. A sua alma. Se você não souber valorizar o valor que Deus colocou em você, tão pouco você vai valorizar o outro. Por quê? Porque a pessoa mais interessada para fazer você vencer na vida, quem é? É você mesmo. Se você não for por você, ninguém irá. E não pense você que você ficando triste, isolado, depressivo, num quarto, excluído, as pessoas vão lá atrás de você perguntando, olha, fica assim não, você está precisando de alguma coisa? Se você esperar por isso, você vai morrer. Você tem que se incluir. Você tem que se colocar. Por quê? Porque todas as pessoas nesse momento estão passando por N problemas. Então você tem que se incluir. Mas se você ficar numa posição de vitimismo, esperando que as pessoas vão atrás de você, não fica assim não, olha, você é uma pessoa boa, levanta a cabeça, esquece, você vai morrer e você não vai ter essa ajuda. Mas fulano de tal fez isso comigo. Existem amigos, não estou falando que não vai ter pessoas que vão te estender a mão, mas você não vai ter pessoas o resto da vida, e vai ter momentos na sua vida que você vai estar no meio de uma tempestade, e pode ser que o galho quebre, e não tenha ninguém para pegar esse galho do chão. Como é que vai fazer? Você vai morrer? Não dá, filho. Não dá. Um exemplo. Você vai passar por uma cirurgia no hospital. Quem pode entrar com você dentro da sala da cirurgia? Sua família, seus amigos? Ninguém. Ninguém. Sabe quem vai estar lá? Os médicos. Os médicos. Então é nesse sentido que eu estou dizendo. Você tem que ir por você mesmo. Quando Deus disse para Abraão, sai da sua terra, da terra da tua parentela, eu te mostrarei, não é sai para fora, é sai para dentro. Sai por você mesmo, vai por você mesmo, porque se você não for, ninguém irá por você. O caminho que Deus tem para a tua vida é seu. A bênção que Deus tem para a tua vida é tua. É específico.
Deus, ele trata todos de maneira única e particular. Entende o que eu estou dizendo? É algo que Deus direcionou para você. Agora, se você ficar abrindo mão, se você ficar negligenciando, se você ficar excluindo, a bênção não vai ficar para sempre te esperando. Vai nascer outro em teu lugar. Mas o propósito de Deus não vai parar. Por quê? Porque Deus não gosta de mim? Não, filho. É você que não gosta dele. Porque se você está rejeitando aquilo que ele te deu de graça, e está priorizando outras coisas, ninguém vai poder resgatar. Aí não adianta você ir na igreja, pastor, ora por mim, apóstolo, ora por mim. Se você não fizer por onde, se eu e você, nós não nos esforçarmos para sermos melhores, aí você começa a se auto-sabotar. Você começa a ir atrás de uns sonhos. Você começa a ir atrás de eventos, para você se auto-afirmar, dizendo: estou buscando melhorar, estou buscando a presença de Deus. Participei de 3 dias de um retiro que foi espiritual para me transformar. Na hora que você bater o carro na rua, quem do seu retiro vai estar lá com você? Na hora que você estiver na mesa de cirurgia, quem lá do retiro vai estar com você? Eu não estou falando que participar dessas coisas é errado, não. Só que o que de fato vai te fundamentar e te conectar na árvore é a palavra. Ah, mas no retiro tem a palavra. Mas no evento tem a palavra. Tem a palavra. Só que a palavra, para ela penetrar em você, não é em um culto, não é em um evento, não é em um retiro. A palavra para penetrar em você é todos os dias sendo regado aquelas raízes de uma forma abundante. Jesus está dizendo: o que glorifica o meu Pai é que deis fruto em abundância. E quais são os frutos? Frutos do Espírito: longanimidade, bondade, mansidão, alegria, domínio próprio. Está fazendo isso? Aprendeu isso no retiro? No evento? Então você não está dando fruto. Está se auto-sabotando. Continua frequentando morto. Continua frequentando sem estar conectado. Continua estando junto, não tendo entendimento. É isso que Deus tem? Não. Ah, mas assim é muito chato. Tá bom. É você que decide, não sou eu. Você decide se você quer viver de migalha ou se você quer comer pão. A palavra lá em Abacuque, capítulo 3, verso 17. Olha o que o profeta vai dizer: ainda que a figueira não floresça, e nem haja uva nas videiras, mesmo falhando toda a safra de oliva, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Então, se o fruto aqui fosse frutas, folhas, ele não poderia falar isso. O profeta está dizendo o quê?
ainda que tudo seque, eu continuarei firme e alegre. Por quê? Porque ele está conectado. Ele é um galho seco. E quanto mais galhos secos se juntarem, pega um galho e quebra. Você quebra? Quebra. Galho é frágil. Pega 10, 50, 100 galhos. Junta, tenta quebrar. Engraçado, porque o galho não deixou de ser galho, não é? Mas ele junto com outros se transformou em uma unidade tão forte que um empurra o outro, um escora o outro, um apoia o outro para que não quebre, esse também apoia o outro para que não quebre, e esse apoia o outro também para que não quebre. Então juntos um vai dando sustentabilidade para o outro. Só que isso só funciona se eu, sendo um galho seco, me coloco à disposição para apoiar o outro que também é galho seco e quer a mesma coisa que eu. O que? Estar fundamentado na palavra, conectado com Jesus, entendendo o que é fruto, entendendo o que é propósito. Aí sim, a minha estabilidade vai dar efeito sobre a estabilidade do outro, vai gerar estabilidade no outro, e vamos estar conectados em um mesmo propósito. Então agora sim, o ponto forte da palavra, eu deixei para o final. O maior exemplo de galho seco, Jesus está dizendo assim, aquele que não dá fruto é lançado ao fogo. E aquele que é dá fruto, acontece o quê? Se aquele que não dá fruto é lançado ao fogo, aquele que dá fruto, acontece o quê? O que você acha? Toma mais uma água, você pensa. Aquele que não dá fruto é lançado ao fogo. E aquele que dá fruto? Ele pega fogo. Ele pega o fogo. Sabe qual que é a tradução de inglês? Pegue o fogo, agarre o fogo. Às vezes você está participando de coisas que você nem sabe. Hã? Olha, quem não dá fruto é lançado. Quem dá fruto pega o fogo. O que muda não é o fogo, é se você dá ou não fruto. O fogo é o mesmo, só que para quem dá fruto, o fogo é edificação. Para quem não dá fruto, é maldição. Êxodo capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto. Fala além. Além do deserto. Sabe aquele estágio da sua vida que você já secou, você já apanhou, você já sofreu, você não quer nem sair mais do deserto, você fala, quer saber? Agora eu vou para além do deserto. Os caras, você está maluco? Você está doido? Como assim? Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou explorar o lugar aonde eu fui colocado para ser amadurecido. Qual o sentido disso? De você querer explorar o deserto? Porque quando você chega num nível de maturidade espiritual, aonde você compreende que o deserto não foi para te matar, mas foi para te treinar, você começa a enxergar o deserto como um oásis, e você fala, eu vou explorar o que tem aqui, porque se Deus me colocou aqui, é porque aqui tem ouro, aqui tem água, aqui tem o paraíso, então eu não vou sair daqui. Ei, talvez não é por causa disso então que Moisés não quis entrar na terra prometida. Por que eu vou entrar numa terra que manda leite e mel, se no deserto eu tenho leite e mel do céu? Entende o que eu estou dizendo? Então ele foi
além do deserto, e chegou até Horebe, o monte de Deus. Só que ele nem sabia o que ele estava fazendo, ele nem sabia para onde ele estava indo, ele não conhecia esse Deus, ele só conhecia algo. Pergunta o quê? A dor do seu povo, a dor das ovelhas, a dor da injustiça, de ver o seu povo padecer, de ver o seu povo perecer. Ele conhecia a dor da injustiça, não de si, dos demais. E ele falou assim: eu não sei do que eu tenho daqui para frente, eu sei o que confiaram para eu cuidar. Então, se eu posso ser melhor para essas pessoas, então eu preciso ir um pouco mais além. Quando você não coloca o seu eu, mas coloca o propósito na frente, pensando nos outros, ainda que você não saiba qual é a fonte, você vai descobrir no meio do deserto uma voz. Então ele começou a andar. Ele começou a andar além do deserto. Você já viu o filme do Rei Leão? O pai senta com o Simba lá em cima, lá. Eu, quando era criança, assisti umas 20 vezes esse filme. Eu até ficava imitando os bichinhos. E o pai fala assim, o Mufasa, né? Ó Simba, tá vendo aquela terra? Tudo isso aqui é teu. Tudo está sobre o seu domínio, sobre o seu cuidado. Você manda em todos os animais e toda a terra, e você será o rei. Mas para lá você não pode ir. Além disso, você não pode ir. Só que pela imaturidade, Simba foi. Porque ele queria conhecer. Ele queria saber como era. Só que quando você tem um pai que te escolheu antes de você nascer, e já tinha projetos sobre a tua vida, ainda que você ultrapasse, que você passe e vá além, Ele vai te resgatar. Mas Adão foi além. Não teria problema Adão sair do Éden. Ele não foi além porque ele saiu do Éden. O problema foi ele sair da conexão. O Simba no desenho saiu da onde não podia sair, mas ele não perdeu a conexão. Se você sai para além da barreira, ainda que seja falha sua, o Pai te resgata. Mas quando você perde conexão, você está dizendo, eu não quero mais você. Então você fala assim, olha, esses tempos atrás aí eu cometi uns erros muito graves que me prejudicou. Acabei passando do limite. Acabei falhando. Tentando fazer o certo, acabei fazendo errado. Fui explorar o deserto, caí no buraco. E agora? A pergunta é, você manteve a conexão? Ah, mantive. Mas é que na hora eu quis fazer do meu jeito. E agora? Essa palavra é para você. Ele está vindo para te buscar. Ele está vindo para te resgatar. E quando ele der o rugido dele, nenhum inimigo vai ficar perto.
Então Moisés está andando, está caminhando, está indo atrás das ovelhas. E verso 2. E de repente ele senta aqui. Espera aí, antes dele de o verso 2. Ele senta. E perto dele tem um arbusto, como se fosse uma figueira, uma sarça seca. Um galho seco. Galhos secos. E esses galhos secos que estavam ali diante de Moisés, acredito eu agora, isso é um entendimento meu, não está na Bíblia. Formava um coração. Não um coração desenho. Não, um coração órgão. Um coração. Um coração. Os galhos formavam um coração. Verso 2: ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Olha que coisa. Lembra? Aquele que não dá fruto é lançado ao fogo, mas aquele que dá fruto agarra o fogo, pega o fogo. Aquele fogo queimava, mas não consumia. Então pensou Moisés: que coisa impressionante. Eu devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Opa, deixa eu dar uma olhada. Nunca vi isso. Que coisa curiosa. Será que é comigo mesmo que está acontecendo isso? Está pegando fogo e não está consumindo? Será que é para mim? Porque quando você vê algo pegando fogo, a primeira coisa que você pensa é em uma tragédia, não é isso? Por quê? Porque o fogo dói, o fogo queima, o fogo destrói. Só que no meio do fogo, no meio do fogo, ele mostra o que ele quer edificar. Ele mostra, ele purifica tudo o que está errado e mantém de pé o que está certo. E mostra para você como você deve seguir, agir dali para frente. O fogo é uma marca, é um marco, dizendo: o que você construiu daqui para lá não serve para mim. Agora daqui para lá, vamos construir juntos. O fogo purifica. Está vendo? Tudo isso que foi construído, não construiu sob o meu consentimento, debaixo da minha proteção, debaixo da... Não foi fundamentado sobre alicerces meus. Você pode ter orado, você pode ter chamado a presença de Deus, mas e os fundamentos? Então precisa vir um fogo para queimar tudo, para que agora as raízes sejam estabelecidas de acordo com Ele. Porque uma vez que as raízes estão fundamentadas nas palavras dEle, aí nenhum fogo mais pode destruir. E aí Moisés foi chegando perto. Foi chegando perto. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. Ficou rodeando. Ele ficou andando em volta da sarça e olhando, como meio que de rabo de olho. O que será que é isso? Eu nunca vi. Será que é para mim? Por que está queimando? A hora que fixou o olhar,
como Maria, quando ele se deparou com aquilo que ele estava seco, quando ele se viu e pensou: eu estou seco como essa sarça, será que eu vou pegar fogo também? Quando fixou, conectou, ligou, Deus o chamou do meio da sarça ardente. Agora eu posso falar com você, porque agora você está conectado comigo. Por que Deus não fala comigo? Aí Deus falou com ele: Moisés, Moisés. O que ele responde: eis-me aqui. Será que eu estou ficando louco? Está falando comigo essa sarça? Será que sou eu? Acho que até ele olhou para trás assim: você tem mais um Moisés aqui? Até as ovelhinhas baixaram e falaram: é comigo não, se vira aí. E Deus continua a dizer: não te aproximes daqui. Oxe, Deus quer a atenção e ao mesmo tempo não quer que você fique perto? Deus, Ele quer que você chegue perto da maneira certa. Ele quer ter relacionamento da maneira certa. Ele está dizendo: vamos construir agora, nós dois, algo verdadeiro e sólido. Porque eu tenho para você algo sólido e concreto, que não vai cair mais. Porque tudo aquilo que eu levanto, cai. Mas tudo que Ele levanta, permanece. Deus continua a dizer: não te aproximes daqui. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que está é uma terra santa. Em outras palavras, Deus estava dizendo: a partir de hoje você vai aprender a ter raízes em mim. E disse mais: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Na mesma hora Moisés cobriu o rosto. Não vou ver mais nada não. Tá doido, é? Não quero mais ver não, agora não dá nem para ver mais. Ele cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Mas agora os olhos dele já estavam abertos. Ele já estava conectado. Não tinha mais como escapar daquele momento. A conexão com Deus, olha para mim, é isso, ó. Não tem como fugir mais. Sabe a pessoa que se desviou? Sabe a pessoa que saiu da igreja? Sabe a pessoa que nunca firmou? É porque ela nunca conectou. Porque uma vez que você se conecta, não tem como fugir mais. Aonde você vai, Ele está. Aonde você se esconde, Ele está. Aonde você se abriga, Ele está. Em todo lugar. Davi vai dizer: se eu me esconder nas mais profundas trevas, ali o Senhor está. Davi está dizendo: eu me conectei a um jeito, de uma forma com o Senhor, que não tem como desgrudar mais. Jesus vai dizer: ainda que céu, inferno, anjo, demônio tente, ninguém mais te separará do amor que está comigo. Paulo vai dizer: ninguém te separa mais do amor que está em Cristo. Conectou de uma forma, de um jeito que está ligado para dar fruto. Eu vou dizer, é inevitável, você vai frutificar. Ainda que você não queira, deixa eu te dar essa notícia, você vai frutificar. Os frutos do Espírito vão começar a permear você. Você vai começar a florescer e você vai começar a ser convidado a florescer cada vez mais, mesmo que você ache não estar apto para aquilo, e não vai estar, porque você está sendo chamado para um outro nível, você está sendo convidado a progredir ao reino de Deus. Chegou a sua hora. Entende o que eu estou dizendo? Deus está dizendo nessa noite: chegou a sua hora.
Estou te levando para esse nível comigo. Por quê? Porque você se conectou. Mas para isso você teve que secar. Você teve que secar. E a hora que você florescer como Deus quer, e Ele espera, Ele quer e espera, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: é só ir no culto também? É só ir para a igreja também que você vai? Lá tem uma mágica? Como que faz para florescer? Como você está florescendo? Aí você vai lá, você fala: senta aqui, filho. Senta aqui. Deixa eu pegar o meu diário para você. Tá vendo isso aqui, ó? Nós estamos em 2023. Aqui, ó, 2013. 10 anos atrás. Eu estava falido, quebrado, com meu casamento destruído, sem perspectiva, depressivo, seco. Eu só tinha uma coisa: Ele. Eu confiava que Ele ia mudar a minha vida. E eu aceitei cada processo. Eu aceitei cada poda. Eu aceitei cada renúncia. Eu aceitei todas as vezes que Ele me exortou. Às vezes não aceitei muito não, mas depois aceitei de novo. Às vezes eu bati a boca, mas depois aceitei de novo. Era meio turrão, mas me quebrava e aceitava de novo. Hoje eu estou assim. E aí? Quer passar por tudo isso? Aí você vira o diário para ela assim, ó: você aceita esse processo na tua vida? Hã? Eu acho que minha mãe está me chamando aqui. Então aqui está a diferença do porquê uns chegam e outros não. Porque uns escutam a voz de Deus e outros não. Porque uns se mantêm conectados e outros não. Não perca tempo ouvindo vozes exteriores. E não perca tempo nem ouvindo a sua própria voz. Ouça só uma voz. Só uma voz. E esteja conectado com Ele para não perder a chance de viver esse novo estilo de vida em um relacionamento de profundidade enraizado no fogo de Deus. Amém? Glória a Deus. Galhos secos. Essa palavra Deus trouxe para que possamos florescer e frutificar. Espero que você tenha sido edificado com essa palavra. E que no nome de Jesus, você cresça a cada dia mais, como eu tenho crescido na presença de Deus. Muito obrigado. Não esqueça de fazer a tua contribuição aqui no QR Code, na descrição do vídeo Pix. Porque a obra precisa essa palavra, e todas as vezes que você oferta, todas as vezes que você contribui, você está dizendo: eu quero que aconteça na minha vida aquilo que foi liberado essa noite. E que assim seja sobre a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus. Eu te espero até a próxima reunião profética, em nome de Jesus. Fica na paz.